eu sou a Mari, mas talvez você me conheça como Sailora, ou talvez como Anairan, ou ainda como Sailor Anairan. Mas de qualquer forma, eu sou artista 2D e eu também faço stream jogando joguinhos. E um belo dia eu pensei, e se eu fizer o meu próprio jogo? Só que tinha um pequeno detalhe, eu não fazia ideia de como fazer isso. Sendo eu uma mera artista, eu não faço ideia de como programar um jogo, mas eu mesmo assim queria ter portfólio para trabalhar no desenvolvimento de um. Então eu pensei em fazer um jogo fictício para montar esse portfólio e quem sabe alguma agência, algum estúdio me notar por aí e me contratar. E foi isso que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver uma espécie de modus operandi, assim, de como eu ia produzir as minhas coisas para não ficar totalmente perdida, visto que eu tinha um mar de coisas novas para aprender. Já que eu queria fazer uma coisa no início bem pequena, né? Primeiro eu pensei, vou fazer uns ícones de pixel art só para testar. Mas aí eu gostei tanto do estilo que o negócio estava tendo, porque já estava com uma estética consistente dentre os personagens e eles já estavam elaboradinhos e eu pensei, pro escambau, vou fazer o negócio acontecer agora. É claro que eu não fiz a parte de programação, né, porque, não sei, eu não desenvolvi essa habilidade ainda comigo. A coisa é que eu fiz o meu projeto, como eu nomeei, um projeto que realmente fosse funcional para ser aplicado na Unity se alguém pegasse essa parte, né, visual e fizesse o código por trás para que ela de fato fosse jogável. O que eu desenvolvi não é jogável, é meramente cosmético, mas de qualquer forma ele seria aplicável às plataformas, às engines de desenvolvimento de jogos. É aí que eu quero chegar. Talvez eu tenha falado tudo errado em termos de programação, me desculpem, programadores de todo o universo. Nessa minha rotina de estudos, a primeira coisa que eu fiz foi pegar muitos youtubers que falavam sobre pixel art, a parte técnica que eu ainda não sabia, e tentei aprender como funcionava. Daí, como eu tava numa vibe de Stardew Valley, eu queria fazer um jogo primeiro top-down, só que eu achei a perspectiva isométrica mais interessante para o que eu queria, porque na top-down você só consegue ver duas faces dos objetos, enquanto na perspectiva isométrica a gente consegue ver dois pontos de fuga, ou seja, a gente consegue ver duas faces do objeto e a parte de cima. Então, você consegue ter uma visão tridimensional das coisas, apesar de ser ainda assim um jogo 2D. Apesar de que alguns jogos, como Sea of Stars, que foi um dos jogos que eu mais me inspirei na parte estética, ele usa bases 3D para fazer um jogo 2D. E aí, depois que eu estudei bastante e ia aplicando na prática, ao mesmo tempo que ia assistindo os vídeos, eu desenvolvi primeiro os ícones dos bonequinhos, né, dos meus personagens, que basicamente eram inspirados nos meus amigos. E tem o Betinho Malvadeza, que é o príncipe do submundo, tem a Liz e o Haru, o gatinho demônio dela, que é a minha amiga. E uma coisa curiosa é que eu não planejei como o personagem principal, o humano, seria desde o começo. Na verdade, eu só fiz o humano, o character design dele mesmo, na parte 2, que saiu meses depois da parte 1 ter sido lançada. Isso porque eu já sabia que o humano, o protagonista, ia ser o único personagem que de fato não é uma criatura mágica que tá ali naquele submundo, mas também porque eu não sabia exatamente como ele deveria ser, nesse sentido de aspectos físicos, né? Como eu comecei a fazer os personagens antes da história do jogo, as coisas acabaram sendo muito livres e intuitivas. Ao passo que eu ia fazendo os personagens baseados nos meus amigos, a história ia surgindo mais claramente na minha cabeça. Eu não sei qual foi exatamente a inspiração para fazer nesse estilo, mas eu acho que por eu já trabalhar com arte
há muitos anos, acabou sendo meio natural pra mim que as coisas fossem desse jeito. E aí eu decidi fazer tudo meio bizarrinho, mas ao mesmo tempo cômico, com pitadas de humor e tal. E aí os personagens acabaram sendo meio que isso também. Aí a gente tem raposa vampira, tem morto-vivo, tem demônio, tem um monte de coisa, mas nada é extremamente bizarro, nada é extremamente macabro. É tudo até bem cozy e fofinho, que é o estilo de coisa que eu gosto. E aí, depois de fazer esses primeiros personagens, eu planejei a história, de fato. Eu sentei e escrevi um roteiro para minha história, que basicamente a gente tem esse humano que cai no submundo e ele não sabe por que ele tá ali. Ele ainda está vivo, mas ainda assim acabou indo parar no submundo, que é uma coisa que não costuma acontecer. E ele é o único ser humano que existe naquele contexto. E aí, junto com essas outras criaturas mágicas, mas principalmente com a ajuda da sua própria alma, ele vai desvendar os mistérios que envolvem a sua ida para o submundo e vai tentar descobrir quem ele era na sua vida viva, fora dali, e como sair daquele ambiente. Eu queria que parecesse um dos jogos que eu gosto, como Undertale, Everwood, jogos que têm uma história que não necessariamente precisa ser uma narrativa linear e que vai sendo moldada conforme as escolhas do jogador. Porque na minha cabeça, o meu jogo, Soul, ele tem essa estrutura, né, de ser um jogo de escolha, um jogo de narrativa, de exploração, e que ele não tem essa história escancarada, já pré-definida por mim. Seria um jogo onde o jogador fica bem livre para escolher o seu caminho, a personalidade que o personagem vai ter. Mas quando eu fui colocar tudo em prática, depois de ter feito os personagens e o roteiro, eu comecei a fazer, a planejar como seria o cenário. Para o primeiro cenário da primeira cena, eu pensei em fazer um cemitério, onde as almas que são descartadas acabam indo parar. Para fazer esse cenário, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um rascunho, só que esse rascunho tinha que respeitar as regras do isométrico. Então, para que tudo coexistisse em tamanhos corretos, eu desenhei milhares de cubinhos que respeitassem essa perspectiva isométrica, de forma que os personagens tivessem tamanhos apropriados para aquele cenário, para que eles não ficassem muito maiores do que a árvore ou do que os quadradinhos do chão, por exemplo. E essa parte foi muito mais difícil do que simplesmente desenhar livremente os personagens como a gente faz na ilustração, porque além de tudo eu também queria movimentá-los depois, então eu tinha que fazer o corpinho deles respeitando algumas coisas, algumas medidas para que ficasse funcional. E aí, nesse sentido, eu me baseei bastante no Sea of Stars, que era um jogo que lançou nesse mesmo ano de 2023, o ano passado, e que eu achei absolutamente lindo, inclusive ganhou o prêmio de melhor jogo indie do ano. Eu finalmente consegui proceder com o processo de ilustração, que era um processo mais familiar, uma zona mais comum ali pra mim, que era de passar a line art em tudo e depois blocar a cor e fazer o render final. O que foi bem tranquilo, depois que a gente conseguiu entender como é que funcionava essa regra aí dos bloquinhos. Depois disso, eu passei para a parte mais demorada de todas, porque a parte anterior não foi a pior. E aí eu fiz a animação. A animação foi complicada de fazer porque eu precisava entender quantos frames cada coisa precisava ter para que não parecesse, por exemplo, que a folha da árvore estava balançando muito mais rápido do que os personagens estavam respirando, por exemplo, e coisas assim. Eu nunca tinha feito um projeto muito elaborado assim de animação, já tinha feito algumas coisas no After Effects, já tinha feito animação de colagem, coisas assim, mas dessa vez eu fiz uma animação quadro a quadro inteiramente feita no Photoshop, que provavelmente não é o programa mais adequado do mundo para fazer isso. E depois, é claro, eu descobri que existiam programas
específicos para você fazer pixel art e também animar, e que são muito mais intuitivos e muito mais fácil de produzir. Inclusive agora eu já tenho um Sprite em mãos e eu pretendo fazer umas lives e conteúdo para cá para o YouTube também, desenhando e animando lá, então tudo em paz. Mas até chegar a este ponto, a gente teve que caminhar um pouquinho, então foi uma santa paciência. Apesar de eu estar mostrando o processo aqui todo polido, como se tivesse sido tranquilo, foram vários meses de produção para uma cena que dura mais ou menos 1 minuto, no máximo, estourando 1 minuto, a primeira parte do Soul. Então, assim, é um negócio que deu um trabalhinho, apesar de ter sido super divertido de fazer. Na caixa de diálogo, eu basicamente peguei os ícones que eu tinha feito dos personagens e coloquei aqueles que estavam em cena pra conversar ali, né? Eu já tinha planejado mais ou menos como ia ser o diálogo conforme ia fazendo o cenário e desenhando as coisas, iam vindo ideias, assim. E eu basicamente coloquei, redigi o texto, né? E fiz a animação também do texto, respeitando a animação dos personagens e desse loop que eu tinha criado anteriormente. Passando dessa parte da caixa de diálogo, eu fiz a sonoplastia. E aí me perdoem, sonoplastas de todo mundo, porque provavelmente a sonoplastia não está a maior maravilha que vocês já viram. E depois que eu assisti de novo, uns meses depois de ter ficado pronto, eu percebi que o som tá meio estourado em algumas partes, as coisas às vezes não estão muito equalizadas, mas foi o que deu pra fazer com uma biblioteca grátis do YouTube e um sonho em mãos. Uma coisa que eu fiz foi pegar vários sons de objetos e coisas aleatórias que eu achava que combinavam com aquela voz ou com aquele barulho que deveria ser feito, misturei e remixei ou até mesmo produzi alguns em casa. Por exemplo, na segunda parte tem o barulhinho que a alma faz, que a alma do humano produz. E eu não tava achando o som específico que eu queria. Daí eu gravei o tilintar de um carrossel de metal que eu tenho em casa, acelerei e modifiquei. Porque eu queria que tivesse um som meio metálico, mas ao mesmo tempo como se fosse o tilintar da chuva batendo no metal, uma coisa assim, para parecer etéreo e mágico e puro. E esse processo de pesquisar os sons foi muito divertido também, mais cansativo, principalmente porque tinha que alinhar com a animação que eu tinha feito do texto anteriormente. E eu queria que cada personagem tivesse uma voz específica, apesar deles não terem vozes humanas, né? Eu queria que tivesse esse aspecto de jogo retrô, que tem esse barulhinho robótico conforme as letras vão passando. E aí eu tentei fazer isso, tentei simular isso também. Achei que ficou até legal no final das contas. E por último, eu editei tudo no Premiere. Depois de ter animado no Photoshop, eu equalizei o som no Premiere e também editei, fiz o corte do vídeo todo bonitinho lá no Premiere. E aí depois eu fiz a parte 2, vários meses depois. Inclusive eu achei que a parte 2 nem ia sair, porque eu tava quase desistindo, porque ela, diferente da parte 1, que foi bem curtinha, ela teve 3 minutos a segunda parte. E apesar de parecer pouco, foram muitos meses para fazer vários cenários diferentes, inclusive um sistema de combate que eu não sabia direito como fazer, porque eu queria focar o jogo em exploração e não necessariamente mostrar a luta com bosses, mas naquele determinado momento eu senti que precisava fazer, e aí eu acabei optando por algo meio como se fosse um RPG de turno, entre o humano e a placa, e ao mesmo tempo eu queria jogar essa de a placa ficar jogando umas piadinhas e o jogo ser meio metafórico e filosófico sobre a vida, mas ao mesmo tempo sem perder esse tom de humor, porque é o estilo de jogo que eu gosto. Tipo Everwood, Undertale,
Stardew Valley, Terraria, vários jogos assim, nesse estilo de pixel art, que era o que eu tava consumindo todo dia ferozmente no ano passado. E acabou me inspirando muito. Mas basicamente esse foi o processo. E aí eu publiquei nas plataformas do Instagram e do YouTube, etc. E foi muito engraçado que depois disso eu de fato consegui um emprego como concept artist de jogos. A minha primeira experiência com o mundo de jogos de fato, né? Porque antes eu fazia muita capa de livro e tal. Era muito mais nesse ramo de literatura e editorial. E aí eu acabei conseguindo o meu primeiro trabalho com jogos eletrônicos e foi muito interessante, assim, porque eu comecei a ver a produção nesse escopo maior de estar em contato com programadores e outros artistas me orientando, já que eu era concept artist júnior. E a partir daí, eu e meu namorado também começamos a desenvolver um jogo real, um jogo que realmente vai ser jogado. Ele fazendo toda a parte da programação, graças a Deus, porque ele é programador, e eu ajudando com a arte. E aí, uma vontade que eu tenho aqui pro canal agora é de trazer um pouco sobre esse processo de aprendizado da gente para fazer esses jogos indies e para falar um pouco sobre nosso desenvolvimento, sobre a parte visual, sobre a programação, sobre tudo que der vontade de compartilhar com vocês e também de fazer esse conteúdo lá nas lives da Twitch, mostrando um pouco desse processo ao vivo, né? De estar realmente fazendo a concept art, os personagens, e conversando com vocês sobre isso. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o meu processo ou sobre alguma coisa relacionada a isso, no que eu puder responder, sobre como montar um portfólio de jogos, né, no que eu puder responder também, porque eu sou iniciante nessa carreira, inclusive também estou procurando jobs. Se, inclusive, vocês tiverem alguma oportunidade aí para artista 2D, estamos disponíveis. Mas é isso, fico à disposição de vocês e espero que vocês gostem desse meu conteúdo novo, que vocês também me acompanhem lá na roxinha, nas lives, vai ser bem legal. Além de ter esse tipo de conteúdo de desenvolvimento de jogos, a gente também joga jogos lá e é bem legal, a gente se diverte. E também vou postar uns cortes aqui nesse canal. E é isso, gente. Fiquem bem à vontade, sejam muito bem-vindos. E olá novamente, YouTube. É isso.